Fala, candidato, tudo beleza? Aqui é o professor Renato. Todos os dias eu tenho recebido alunos aqui no Mérito que estão focados em passar em medicina. E aí, normalmente, eu ajudo esses alunos com técnicas de estudo, com montagem de cronograma, né, e coisas do tipo. E aí, muita gente me pergunta, qual é o diferencial? Ou seja, o que alguém tem que ter para conseguir passar em medicina? Você sabe que medicina é o curso mais concorrido que existe, né? Tanto nas faculdades públicas, faculdades particulares. A concorrência de medicina, ela é quase que desumana, né? E aí vem a questão, ou seja, o que aquelas pessoas que passaram em medicina fizeram de diferente? Então eu vou mostrar isso para você aqui hoje. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender quais são as técnicas de estudo utilizadas por aqueles estudantes que passam em medicina. Para isso eu vou pegar aqui, ó, um material nosso, que é uma apostila que chama exatamente Aprenda a Estudar, né? Que é uma apostila que eu fiz não só para estudantes de medicina, né? Mas para todos os top estudantes, né? Vamos dizer assim, aqueles que estão aí buscando a alta performance. E aí existe uma chamada pirâmide de aprendizagem, né? Que é essa pirâmide aqui de um psicólogo, de um psiquiatra americano, né? Chamado de William Glasser. E aí eu já vou dar um spoiler que essa pirâmide ela não está necessariamente correta, principalmente nas numerações que você vai ver aqui. Por quê? Porque depende muito, né? Ou seja, do grau de motivação do aluno, depende muito se aquele aluno ele está, vamos dizer assim, um pouco mais alerta, um pouco menos alerta, se ele está com sono, se ele não está com sono, né? Ou seja, então existem vários fatores que podem alterar dentro dessa pirâmide, né? Mas em linhas gerais, seria mais ou menos isso aqui, ó. Um aluno que lê um conteúdo, ele aprende cerca de 10%. O aluno que escuta, cerca de 20%. O aluno que vê, cerca de 30%. E o aluno que vê e ouve, por exemplo, o que você está fazendo aqui nesse vídeo, cerca de 50%. Novamente, esses números eles não estão completamente corretos, né? Depende muito do contexto do aluno, mas o que eu quero chamar a atenção? Ler, escutar, ver, ou mesmo ver e ouvir, que é o que você está fazendo nesse vídeo, são atitudes passivas. É você se posicionar de forma passiva em relação aos seus estudos, né? E aí você vê aqui, ó, por exemplo, quando discutimos com os outros, cerca de 70%. Que é você debater um determinado conteúdo com alguém, né? Com um colega seu, com um professor, né? Etc. Quando você faz, o que é fazer? Escrever, interpretar, resumir, né? Então, cerca de 80%. E quando você ensina para os outros, cerca de 95%. Então, novamente, essas porcentagens não estão completamente corretas, mas fica muito claro para vocês que uma abordagem ativa... O que é você ter uma abordagem ativa? É você colocar a mão na massa, né? Ou seja, pegar para estudar e aí você interpretar aquilo, você estudar, né? Ou seja, você escrever, você fazer resumos, você fazer mapas mentais. Isso são formas ativas e isso é a melhor forma de você gravar um conteúdo, né? E aqueles alunos que passam em medicina, quase que a totalidade, né, se não 100% deles, eles usam de abordagens ativas. Então você ficar apenas assistindo videoaulas, você ficar apenas vendo outras pessoas resolverem questões, né, vendo professores resolvendo questões, você não vai conseguir passar em medicina, você não vai conseguir passar em cursos concorridos, né? Então qual que é a maneira correta, qual que é a maneira ideal, Renato, de eu estar estudando? Vou mostrar aqui para vocês agora um passo a passo, né, de como que, se eu fosse estudar para medicina hoje, eu faria, né? Então, vamos lá. Qual seria esse passo a passo? Primeiro passo, eu faria uma pré-leitura de qualquer conteúdo que eu fosse estudar. Então, vamos supor que você está... que você comprou o nosso curso de preparatório para medicina da Univ, né? Lá tem apostila, lá tem videoaulas, né? E lá tem exercícios para você resolver. Então pensa aqui comigo. O primeiro passo eu tenho uma aula sobre leucócitos,
né? Tá lá no nome da aula, né? Ou seja, leucócitos. Então eu vou lá na apostila, por exemplo, que tem um resumo desse conteúdo. E aí o que eu faço? Eu faço uma pré-leitura. Leio tudo que tem ali, né, naquele texto sobre leucócitos. Ah, Renato, mas eu vou ler e eu não vou entender muito bem. Não tem problema. O ideal aqui é você tomar contato com esse conteúdo. Tomou o contato? Beleza, vou para a aula. Aí eu assisto a aula, o que acontece? Aquelas informações que estão chegando na aula, elas não são mais informações completamente novas. Né? Eu já li aquilo previamente. Então, aquilo tudo que eu li começa a tomar forma, começa a encaixar, né? Ou seja, começa a fazer sentido na minha cabeça. Mas beleza, eu ainda estou naquela primeira parte, na parte passiva. Eu li e eu escutei a aula. Aí eu venho para a parte ativa, que é fazer um resumo. Então eu vou fazer resumo daquele conteúdo, né? Eu vou começar a escrever ou digitar, depende da forma que você prefere estudar, né? Mas eu vou começar a colocar com as minhas palavras o que eu entendi de cada um daqueles tópicos. O resumo ele serve principalmente para ajudar você depois na sua revisão, para ajudar depois você poder revisitar esse conteúdo de uma forma mais enxuta, né? Então eu vou colocando ali só termos, só palavras-chave, né? Ponto mais importante, com as minhas palavras, certo? Aí eu venho para o quarto passo, né, que eu chamo aqui de virando um professor. Lembra lá na pirâmide que 95%, né, você tinha quando você ensinava para os outros? Então, aqui vem o X da questão. Aqui está o ponto que todo estudante de alto desempenho ele consegue fazer, né? Ou seja, para poder de fato pegar um conteúdo e mandar ele para a memória de longo prazo. Você precisa explicar. Como que eu vou fazer para explicar isso, Renato? Eu não sou professor, eu não tenho grupo de estudos, eu não tenho ninguém para explicar. Não precisa. A única coisa que você precisa fazer é você dar uma olhadinha ali no seu resumo, né? Lá no seu resumo tem o quê? Palavras-chave, não é? Resumo, gente, é palavra-chave, não é copiar tudo que tinha ali no texto, não. Né? Então você tem ali algumas palavrinhas principais. Então você dá uma olhadinha naquelas palavrinhas, vira para o lado, né, e explica isso. Sem olhar em lugar nenhum. Explica isso, né, com as suas palavras, vai relembrando ali o que você estudou. Essa é a forma, a técnica de estudo mais poderosa que existe. Você vira para o lado e você começa a explicar com as suas palavras, do jeito que você entendeu. Finge que tem um aluno ali na sua frente. Quando tem um aluno ali na sua frente, o que acontece? Você precisa, de certa forma, traduzir aquele conteúdo de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. E ao fazer isso, né, você consegue levar esse conteúdo para onde? Para sua memória de longo prazo. Então você faz toda a explicação desse conteúdo. Fez toda a explicação desse conteúdo, aí você vem para a última etapa, que são os exercícios, né? Então, imaginando lá que você tem o nosso material, por exemplo, o que você vai fazer? Todo final de conteúdo tem exercício. Então você já fez a pré-leitura, você já assistiu a aula, você já resumiu, você já explicou esse conteúdo. Agora você senta com a questão do seu lado, abre a sua apostila ali e começa a resolver. Depois que você resolveu a questão, vai lá no gabarito, você faz a correção. Você vai ver que é uma técnica muito, muito poderosa, né? A grande maioria dos alunos usam dessa técnica de aprendizado ativo. Se você usar isso, você pode ter certeza, você vai conseguir aprender qualquer conteúdo, e não só aprender, você vai colocar isso na sua memória de longo prazo, e quando chegar a hora da prova, esse conteúdo vai estar aqui, ó, fresquinho para você utilizar. São muitos conteúdos, gente, que você tem que estudar. E se você ficar fazendo essa abordagem, apenas essa abordagem passiva, você pode até passar por todos os conteúdos, se enganar, né, achar que você aprendeu, mas quando você chegar lá na hora da prova, você não vai lembrar como que resolve a questão, você não vai lembrar como é que você faz para poder sair bem dentro da sua prova, tá certo? Então,
usa essa técnica, ela é muito poderosa e tem muito aluno tirando, fechando provas aí, tem muito aluno passando em vestibulares, passando em concursos, utilizando essa técnica nossa, tá certo? Se você ainda não adquiriu o nosso material e o nosso curso, você pode chamar aqui, ó, no nosso WhatsApp, ó, 62983124004, fala, ó, tem interesse na apostila de vocês, tem interesse no curso de vocês. Se você quiser também, você pode vir direto na descrição desse vídeo, né, e você acessa o link para conhecer tanto o nosso material como o nosso curso, tá certo? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.